Paz do Senhor, prezados irmãos, graças a Deus, em todo o tempo, pela sua fidelidade, que em todo o tempo é inquestionável e tem nos assistido nesses momentos de dúvida, de incerteza, de angústia pelo qual passa nosso país, nossa geração em toda a terra. Louvamos ao Senhor pela sua destra de salvação, de livramento, que em todo o tempo tem estado estendida sobre o seu povo. Nós vamos, neste momento, fazer a leitura do capítulo 21 de 2 Samuel. São 22 versículos, não vamos ler todos, para que nós possamos ganhar tempo, né? Então, leremos apenas alguns versículos para que possamos nos situar melhor na exposição que será feita. 2 Samuel, capítulo 21, diz assim: Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou. Os gibeonitas não eram os filhos de Israel. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou. Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, e de seus filhos, se nos deis 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor, disse o rei, eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone, a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco, estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, a concubina de Saul. Então foi Davi, tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes, Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo que o rei ordenara. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Amados irmãos, o capítulo 21, ele começa falando do tempo, falando de uma época para
colocar os acontecimentos dessa época também com relação a um povo, a uma geração. E tudo isso é pleno de significado para nós, porque Deus fala no tempo e Deus fala às nações, Deus fala aos indivíduos, Deus fala à sociedade. E eu acredito que quando o capítulo 21 fala de fome, fala de uma grave crise, e ao mesmo tempo ele vai falar das causas dessa crise, então nós temos exatamente a causa e as consequências, e nisso a oportunidade de trazermos lições preciosíssimas para as nossas vidas a respeito do trabalho de Deus na história da humanidade, né? O trabalho de Deus no passado tem uma aplicação para os nossos dias, sendo desta forma a palavra de Deus em todo o tempo atual, atualíssima, né? Do versículo 21 até o versículo 14, nós temos uma situação, e do versículo 15 ao 22 nós temos outra que, se Deus permitir, através do tempo, iremos explanar. Então, o que temos aqui? Davi consulta ao Senhor. Quando diz que houve dias de Davi, nos dias de Davi, uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consulta ao Senhor e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Nós temos que recuperar com esta palavra o fundamento importantíssimo, que é o fundamento da culpa. A culpa aqui, nesse particular, não tem o mesmo significado da palavra, do termo jurídico, né? Porque culpa nos nossos dias, quando se fala juridicamente, está se falando que a pessoa praticou algo, cometeu algo, até mesmo um crime, mas sem a intenção. É o tal do crime culposo, né? A palavra culpa aqui não tem esse significado. A palavra culpa aqui diz respeito ao dolo, né? Aquela condição, aquela prática criminosa que responsabiliza a pessoa. A pessoa o fez consciente. A pessoa, ela tem a responsabilidade direta por aquilo e, portanto, ela é condenável. A palavra culpa tem o sentido aqui do dolo mesmo, né? A Bíblia, ela tanto fala do dolo quanto fala da culpa, né? O livro de Levítico se ocupa muito disso, né? Quando coloca ali os pecados que a pessoa comete de modo culposo e, portanto, ele é levado à consciência de que ele errou quando ele não sabia que tinha errado, ou quando não fez com voluntariedade. Então, ele é levado àquela consciência, então ele é levado também a um tratamento daquela prática para que ele possa ser reintegrado à comunidade de Israel e ser levado ao usufruto das bênçãos próprias daqueles que vivem ou viviam em sintonia com a aliança, com o pacto de Deus com seu povo. Mas a Bíblia também coloca a prática criminosa, dolosa, aonde a pessoa teria que responder pelos seus atos como tal, né? E nesse caso aqui nós temos a prática dolosa de Saul, que trouxe consequências sobre toda uma nação, sobre toda uma geração, né? E é importante compreender isso à luz do contexto do livro de 2 Samuel, porque nós temos estudado e visto o que aconteceu até o capítulo 10 de 2 Samuel. Você tem um homem virtuoso, que é Davi, mas no capítulo 11
de 2 Samuel, então você percebe o descaminho de Davi a partir do triste episódio, a partir do triste fato entre ele e Batseba, o crime de adultério, né, que eu quero aproveitar para falar que na Bíblia as práticas pecaminosas são crime, todas elas. Na Bíblia está num só catálogo: pecaminoso, criminoso, o adultério, a prostituição, o homossexualismo, a pedofilia, o tráfico de drogas, os vícios, tudo isso na Bíblia é crime. Então, Davi, ele começa uma trajetória de destruição a partir do capítulo 11, quando o crime que ele praticou com Batseba, que levou ele a praticar outro crime, que foi o assassinato de Urias. E a partir dali, Deus iria tratar com o seu povo. Por isso que eu coloquei uma divulgação sobre tratar a causa. Né? Muitas vezes as pessoas tratam as consequências ou combatem as consequências. Isso é próprio do homem em toda a história e hoje, no século XXI, não é diferente. As pessoas lutam muito em cima das consequências e elas ignoram por completo a causa. A Bíblia coloca a causa da derrocada humana como sendo pecado. Simples assim. Então, Deus passa a tratar a nação de Israel a partir da causa que era o pecado. Davi comete todas aquelas barbáries e seus filhos depois vão fazer pior que ele, né? Porque ele mata, ele pratica o adultério com Batseba, mata Urias, né? Depois seu filho Amon vai estuprar a própria irmã Tamar, sempre pior, né? Depois disso aí, ele que já tinha perdido o filho com Batseba, filho que a Bíblia não dá o nome, né, para significar que aquilo ali para Deus não estava validado. Depois disso, ele vai perder também os outros 3 filhos, que é Absalão, né, vai perder Adonias, tendo já perdido esse primeiro filho. Então, ele vai perder aí, ele vai pagar 4 vezes mais, esta é a verdade, pelo seu crime a partir do capítulo 11 de 2 Samuel, né? E assim nós vamos vendo os desdobramentos, né? A rebelião com a qual ele se rebelou contra Deus também vai vir sobre ele quando o seu filho Absalão se rebela, né? Quando Seba, que estudamos no capítulo 20, se rebela também. Deus permite que tudo isso venha para fora, para que tanto Davi como toda a nação soubesse que o pecado estava na base daquela nação. O pecado estava na base daquela conjuntura social, política, econômica, né? Agora falando da fome, no capítulo 21, e isso é muito importante para nós, porque, por vezes, nós estamos combatendo os efeitos, porque nós existimos a compreensão de que, na base do contexto que nos envolve, está o pecado. Então, a gente fica protelando uma necessidade de olhar bem de frente para aquela situação, e essa protelação se dá pelo nosso envolvimento com as consequências. A gente fica procurando melhorar ou combater as consequências porque a gente não quer lidar com a causa, né, que é o pecado. Então, aqui, Davi estava dentro desse contexto em que a causa, pela providência de Deus, graciosa, estava sendo tratada. É interessante quando nós falamos que Deus estava tratando a causa pela sua graça, porque nós entendemos como graça simplesmente as manifestações brandas de Deus, vamos usar esse termo, né? Mas nós não queremos entender que é graça de Deus quando ele usa do rigor, quando ele usa
do castigo, ele usa da repreensão. É graça em todo o tempo. Seja a forma afável de Deus lidar conosco, nos consolando, nos confortando, nos afagando, né? Manifestando o seu amor desse modo, mas também é graça quando ele nos confronta, nos açoita, como diz o escritor aos Hebreus, nos açoita com o filho. Tudo é graça. Só que a nossa mentalidade ela está mais, vamos colocar assim, educada para compreender como graça apenas as manifestações afáveis de Deus, né? E aqui Deus estava tratando com Israel em meio às tragédias. Ele estava manifestando graça mesmo em meio à morte, mesmo em meio à guerra civil, mesmo em meio à enfermidade, mesmo em meio à fome, né? Mesmo em meio ao pranto de um pai que chorava a perda do seu filho, como foi o caso de Davi chorando a morte de Absalão, né? E no capítulo 21, nós estamos vendo Deus manifestando a sua graça. De que modo? Deus estava manifestando a sua graça, fazendo a lei se cumprir. A lei tem que se cumprir. Jesus falou disso. Passarão os céus e a terra, fala em Mateus 5, dos passagens, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, haviam passado séculos em que Josué tinha feito uma aliança com os gibeonitas, que tudo bem mentiram, erraram, mas eles se humilharam, eles se quebrantaram. O contexto do que nós estudamos lá de Josué, capítulo 9, mostra isso, que essa gente se quebrantou, foi pego na mentira, mas eles se quebrantaram. Faze dos teus servos o que o Senhor achar. Nós vimos que o Senhor teu Deus estava fazendo. Ou seja, eles ali se abriram totalmente, né? Quando foram pegos na mentira, se abriram totalmente, se entregaram, se humilharam. E o contexto bíblico nos mostra que essa gente, ao longo da história, eles trabalharam como serviçais do templo, né? Mostra o contexto que mesmo depois do retorno de Babilônia, quando muitos judeus permaneceram em Babilônia, porque tinham negócios atrativos, promissores em Babilônia, então essa gente volta para reconstruir o templo, né? Então, eles tiveram um espaço de aceitação pela graça de Deus, pela história, né? E o que Saul faz agora? Saul arremete-se contra eles no seu zelo, era um zelo hipócrita, né? Era um zelo que tinha mais uma alcunha política, um propósito de cacifar a sua ambição soberba, arrogante. Então, ele queria acenar para o povo de Israel como uma espécie de rei zeloso pelas coisas de Deus, um rei religioso, mas tudo isso era hipocrisia por tudo que Saul demonstrou ser como ímpio, né? E não ser como justo. Então, ele, por uma motivação perversa, ele faz isso, né? Ou seja, ele avança para cima de uma aliança, avança para cima de um pacto, avança para cima de um conselho. Isso fala muito conosco, porque o homem, ele sempre partiu para a violação dos princípios eternos, pelos séculos, pela história. E isso é recorrente. E hoje nós estamos vendo dias em que grandes e pequenos, servos e reis, governos e governados, estão em nome dos seus projetos, como fez Saul, construindo toda uma retórica, né? Elaborando todo um discurso, por vezes convincente, todos eles, governantes, magistrados, legisladores, repórteres, e junto deles o povo concordando com toda uma retórica enganosa, né? Corrupta, que frauda os valores eternos, né? Violenta os princípios eternos, violenta, vamos colocar assim de uma forma mais condizente com o contexto, violenta o pacto de valores, violenta o pacto de princípios.
violenta o pacto de fundamentos que Deus entregou ao homem para que indivíduo e coletividade, pessoa e nação, pautem sua conduta de vida nesses valores pactuados por Deus e entregues à humanidade através da palavra revelada. É o que está acontecendo, eles estão partindo para cima dos valores do pacto. Nos nossos dias, pior do que em todos os tempos, isto aconteceu. Isso está acontecendo, né? E aqui no caso, Deus deixa bem claro para Davi, foi isso. Saul, ele partiu para cima dos valores, mais do que a questão de agredir, matar os gibeonitas. Provavelmente, no episódio lá de Nob, né? Capítulo 22 de 1 Samuel, não temos certeza, mas é provável que os gibeonitas fossem serviçais ali do serviço sacerdotal, junto com a família de Elimeleque, sobre a qual Deus havia também trazido juízo por causa dos pecados de Eli, que também quebrou os valores pactuais, quebrou a aliança. Então, Deus, através de Saul, que era perverso, trouxe o juízo sobre a família de Elimeleque, mas, ao que tudo indica, Saul avança para a família, para os gibeonitas, né, e destroça o pacto que ele sempre vinha destroçando mesmo, né? Então, você percebe que o juízo alcança uns e a outros que estejam violentando o pacto, né? Alcançou a família de Elimeleque, porque Deus tinha profetizado através de um profeta anônimo, não citou o nome dele, né? Falou que faria aquilo, né? Traria aquele juízo sobre a família de Eli, né? E Elimeleque, com os 80 sacerdotes mortos, era a família de Eli, né? Mas, por outro lado, Saul, ele vai dar prosseguimento à sua senda de maldade, né? E nesse contexto ele agride, mata os gibeonitas, né? E quando chegamos aqui, Deus está falando claramente esse mal que acometeu a nação de Israel, a fome, que já dura todo esse tempo, ele tem uma causa. Esse mal não tem uma solução temporal, né? A solução, do ponto de vista econômico, social, uma postura política melhor, né? Nós temos que entender que a igreja, ela não é contra as atitudes racionais, pelo contrário, o que existe de verdadeiro de atitudes racionais, humanas, nesses aspectos social, econômico, político, o que existe de verdadeiro está íntima e inseparavelmente ligado aos valores bíblicos. Bem como o que existe de verdadeiro nas leis, nos códigos penais, nas constituições mundo afora, veio da Bíblia. Então, a igreja não pode ser representada por pessoas alienadas que ignoram as atitudes concretas que governantes, que autoridades têm que tomar em tempos de crise, como deveriam estar tomando nesse tempo de crise que estamos vivendo, né? Sabemos que multiplica-se o número de mortos ao ponto que autoridades que quebram o pacto, que agridem os valores principiológicos da palavra de Deus, dado, como diz, para governos e governados, né? Eles não estão tomando as atitudes que devem tomar, como, por exemplo, o uso da ivermectina, que estamos vendo autoridades aí do Japão, da Tchecoslováquia, da Coreia do Sul, países desenvolvidos, né, que estão usando largamente. Eu estou falando que eles estão usando, indicando esse, não é eu que estou indicando. Eles estão usando largamente e com resultado inegável para a população de seus países. Mas aqui no Brasil, as pessoas vão morrendo, não é? E não indicam, deveria estar toda a estrutura dos governos, dos municípios envolvidas nisso, incentivando o uso continuado de algo que pode salvar vidas. Mas eles não fazem, né? Porque estão nesse contexto de agressão a princípios. É por causa da desonestidade, é por causa da sua condição corrupta, perversa contra Deus, contra a sua palavra. Eles estão tendo uma atitude estratégica que atenda aos seus interesses. Veja, nós não estamos saindo do contexto, não. Saul, ele tomou atitude com relação aos gibeonitas,
para acenar para a plateia. É a mesma coisa hoje. Governantes fazem a mesma coisa hoje. Que exploda-se a nação, que morram os milhares de pessoas. Não tem problema, desde que o meu projeto de poder ele seja preservado. Então, Saul, em nome do seu projeto de poder, ele partiu para cima da quebra de princípios. Partiu para cima da quebra do pacto. Partiu para a violação dos valores que em todo tempo devem pautar a conduta das pessoas, a conduta de líderes e liderados, a conduta em todos os segmentos da sociedade. E quando isso acontece, nós teremos as consequências. Né? Nós teremos as consequências. Então, eu perguntaria, nesse momento, irmãos, difícil pelo qual passa o nosso país, passa a nossa nação, passa a nossa geração, será que esse mal e outros males que acometem o nosso tempo não nos levam a refletir no que está sendo dito aqui? Né? Estão os males aí, como, por exemplo, o vírus chinês. Será que isso não tem uma causa no coração das pessoas, na maldade de governados e governantes? Né? Será que a questão ela se resume à abordagem sanitária, né, clínica? Claro que não estou aqui ignorando, pelo contrário. Até falamos algo no sentido de incentivar o tratamento com medicamentos que estão sendo sucesso em vários lugares. Mas será que é só isso? Será que Deus não está falando em meio a esta conjuntura? Será que Deus não está mostrando que esta sociedade ela tem se tornado hábil em quebrantar o pacto de valores, o conjunto de princípios que Deus deu à nação? Será que o povo não tem concordado com a impiedade dos governantes? Dentre várias formas, através do silêncio, da omissão, será que o povo não tem concordado? Porque, veja bem, a nação de Israel estava ali padecendo, né, com a fome, com uma grave crise. Era toda a nação, pelo mal que Saul fez. Mas a nação participou daquele mal com o seu silêncio. Irmãos, o silêncio é uma prática velada de impiedade. As pessoas praticam a impiedade não poucas vezes com o patrocínio do silêncio. E aí vale a pena lembrar de novo a fala de um ativista cristão que foi... ele foi um pastor americano, né, que morreu assassinado. Esqueci o nome dele, era dele aquela frase, I have a dream, eu tenho um sonho. Né? Então, ele dizia o seguinte, que o que me assombra não é o grito dos maus. Veja bem, o que me assombra não é o grito dos maus, mas o que me assombra é o silêncio dos bons. Então, a nação de Israel, ela se calou perante a impiedade de seu governante. E com seu silêncio, ela patrocinou aquilo. Ela deu apoio àquilo. Ela deu suporte àquilo. Quando hoje a nossa nação vê os nossos governantes rasgando a Bíblia, rasgando os valores que existem na nossa Constituição, e o nosso povo fica em casa, indiferente, não se manifesta, nosso povo está sendo cúmplice da impiedade. O nosso povo é um povo que tem a capacidade de se mobilizar para tirar alguém como a Carol Conká de um reality show, mas o nosso povo não tem nenhum interesse em defesa dos valores, dos princípios. Nosso povo é indiferente. Nosso povo, se tiver pão e circo, está tudo bem. O nosso povo, se as coisas estiverem acontecendo com os outros, e o seu universozinho estiver ok, não tem problema. Não é? É mais ou menos assim, estamos num barco,
mas a água não está entrando desse lado do barco, está entrando lá do outro lado do barco. É dessa forma que o nosso povo muitas vezes trata os acontecimentos de ordem ética, de ordem moral e, sobretudo, é dessa forma que o nosso povo trata as questões inerentes aos princípios eternos, E as consequências são terríveis. Deus faz vir consequências. Quando a indiferença para com os princípios, para com os valores eternos, ela faz parte do dia a dia da família, do dia a dia da nação. Então, Deus instrui Davi nessa direção. Falou, olha, tem uma causa aí ignorada. Se essa causa não for tratada, o mal não vai parar. Não tem como, irmãos, o mal parar se a causa não for ignorada. É muito importante que em tempos de calamidade, em tempos de pandemia, em tempos de aflição, nós possamos nos perguntar, Senhor, tem uma causa espiritual? Isso fala comigo, me intimando a enxergar uma causa espiritual, né? Isso mexe. Obrigado, a irmã Rosa colocou aqui. Obrigado, muito bom, viu, irmã Rosa? Parabéns aí. Foi o pensador aí foi pensador não, né? O pastor aí foi Martin Luther King, né? Que cunhou essa frase, o que me assombra não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Que continue, viu? Essas participações assim que se intercalam diante da fala, como a irmã Rosa fez, que os irmãos possam fazer, colocando a frase ali, muito legal mesmo, essa interatividade. Enfim, quando, irmãos, nós convivemos num contexto social, como crentes, nós temos uma responsabilidade que é a maior de todas. Não podemos fazer uma abordagem de acordo com uma mídia que se vendeu. A mídia está vendida. A mídia está vendida aos seus patrões que bancam a sua permanência no ar. A mídia no Brasil e no mundo está vendida. O crente não pode ter uma abordagem, uma concepção, uma visão de valores de acordo com os parlamentares, em grande parte também vendidos. Nossos conceitos não podem vir de um corpo de juízes, de magistrados, que não estão nem aí. Infelizmente, a ação, por exemplo, hoje, da Suprema Corte Federal Brasileira, ia falando americana, mas está indo no mesmo caminho, a Suprema Corte Federal Brasileira não tem nenhum respeito pela nossa Constituição, não tem nenhum respeito pela palavra de Deus. No ano de 2011, rasgando a Constituição brasileira, que diz que a família é composta pela união de homem e mulher. A nossa Constituição é clara, se não me falha a memória, no artigo 220 da Constituição brasileira, isso é claro. Então, o Supremo Tribunal Federal, exercitando a sua prática de não respeitar mesmo a nossa Constituição e cuspir na Bíblia, tomou a decisão de reconhecer a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Então, nós não podemos ter como condutores, como guias, esses homens e instituições falidas. O compromisso do homem de Deus no meio de uma sociedade é maior. Nosso compromisso, o seu compromisso como mulher de Deus, como homem de Deus, é maior do que o compromisso dos parlamentares, é maior do que o compromisso dos juízes, é maior do que o compromisso da mídia, de repórteres que jogam para a torcida. Nós não podemos nos empolgar com o que eles falam e muito menos ir acreditando no que eles falam. Nosso compromisso é maior do que o compromisso deles, que muitas vezes nem existe. Não é? Então, veja, nesse contexto, no contexto em que vivemos e sempre, nós temos que trazer a nós a responsabilidade de uma crítica que nos leve a compreender a causa de todas as coisas. Né? É claro que nós não vamos sair por aí com 38 teológico, atirando em todo mundo, dizendo que está doente é porque é pecado, porque está em pecado, está quebrado financeiramente é porque é pecado. Não, os justos sofrem com enfermidades. Nesse momento, há muitos irmãos piedosos, tementes a Deus, enfermos, inclusive do vírus chinês, né? Pessoas íntegras. Nós somos provados, né? Os apóstolos foram enfermados, né, também. Paulo fala para
para Timóteo, né, sobre as contínuas enfermidades de Timóteo. Porque Paulo, o maior expositor das verdades bíblicas de todos os tempos, o homem que ele passava por um local e a sombra dele curava. Por que não curou Timóteo? Né? Então, os justos sofrem e não é pecado. É porque nós temos que glorificar a Deus nas perdas também. O mundo precisa saber que nós glorificamos a Deus na perda e no ganho, na morte e na vida, na saúde e na enfermidade. Né? E, enfim, os apóstolos enfermaram e morreram. Né? Jesus foi enfermado na cruz e morreu, ressuscitou, tudo bem, mas também viveu essa experiência. Então, nós não podemos sair por aí condenando todo mundo, dizendo que é pecado. Temos que separar as coisas. Mas existem situações em que Deus está falando claramente que há uma causa. E essa causa tem nome pecado. Eu não tenho dúvida de que, através dessa turbulência toda, Deus está mostrando para a nação brasileira, Deus está mostrando para os Estados Unidos da América do Norte, Deus está mostrando para o mundo a necessidade de se arrepender. E Ele vai continuar mostrando através das tragédias, viu? Ele vai continuar manifestando sua graça através das tragédias, como aqui no capítulo 21. Continua mostrando através das tragédias. Ele vai continuar manifestando sua graça através das tragédias. Porque, infelizmente, irmãos, muitas vezes, a voz que nós ouvimos é a voz de Deus em meio às tragédias, em meio às perdas. Lamentavelmente, muitas vezes, é assim que ouvimos. Deus fala também através da bonança. Deus fala de forma afável. Mas, infelizmente, nós temos a tendência de ouvir e falar muito mais através das tragédias. E se é para haver tratamento, né, da alma, do espírito, se é para haver arrependimento, conversão, se é para haver cura do espírito, se é para que as pessoas tenham a oportunidade de escapar do inferno, glória a Deus pelas tragédias, glória a Deus pelas catástrofes, glória a Deus pela doença, glória a Deus pela morte. O Senhor é exaltado em tudo e continuará sendo exaltado em tudo. E o seu povo deve glorificá-lo em todo o tempo, independente das circunstâncias. Né? E eu gostaria, já correndo para o final, isso por causa do tempo que é exíguo, né? Eu gostaria de colocar o fato de que essas pessoas que morreram aqui no contexto foram pessoas que estavam dentro do que estamos colocando aqui, a agressão aos princípios. Davi tinha feito um pacto com Jonas, de que pouparia os descendentes dele. Então, ele respeitou a questão pactual, princípios, valores eternos, diante dessa situação que se impunha, diante da necessidade de tratar uma crise nacional com quimioterapia pesada, vamos assim colocar. Então, Davi, ele respeita o pacto quando ele não permite que morram ali, naquela sentença de morte, não morra Mefibosete, filho de Jonatas, o versículo 7 coloca isso, filho de Saul, neto de Saul, por causa do juramento ao Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Então, veja bem, estamos falando da importância de não agredir o pacto, não agredir o conjunto de princípios, não agredir os valores. E Davi respeitou isso. E aí o texto vai continuar dizendo que, no versículo 8, porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabi, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai e Meolati. Os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente, foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então, vocês se lembram que aqui nós temos uma questão pactual, né? Porque Merabi, ela tinha sido dada por Saul num pacto, numa aliança a Davi, né? E Saul quebra essa aliança. E o que é provável
é que esses filhos de Merabe, eles, com o seu silêncio, viveram o vínculo com o pecado. Com o seu silêncio, já que a Bíblia coloca claramente que os filhos não vão pagar pelos pecados dos pais, mas nós temos aqui esta possibilidade, né, de que o seu contexto de vida foi um contexto de vida que patrocinou o pecado de seu avô através do silêncio, né, através do silêncio. Então, veja bem, as consequências da causa não tratada. As consequências da causa não tratada. Né? Saul, no passado, quebra um pacto, né? E depois esse pacto é ratificado pelo silêncio, pela indiferença dos seus descendentes, e os seus descendentes são aqui sacramentados, né, por esse pacto quebrado, pelas consequências desse pacto quebrado. E sempre nessa direção, você vai perceber que Deus trata, Deus requer, né? Deus chama a prestação de contas, né? E um outro episódio muito interessante aqui é o papel de Rispa, que era a filha de Aiá. Ela toma um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Aí foi dito a Davi que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, fizeram, né? Davi toma os ossos de Saul, seus filhos, os ossos de Jonas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os pais os furtaram da praça de Bet-sean, onde os filisteus os tinham pendurado no dia que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonas, seu filho, e ajuntaram também os ossos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo que o rei ordenara. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. O papel de Rispa é muito interessante, porque Deuteronômio capítulo 21 e 22 coloca isso. Aquele que cometeu o dolo, né, como eu falei no começo, ele tinha que ser dependurado no madeiro, né? E depois ele tinha que ser retirado. Mas os gibeonitas, embora tivessem já séculos com os israelitas, provavelmente ainda guardavam algum resquício dos costumes pagãos, que acreditavam que os corpos tinham que ficar até os deuses se sentirem satisfeitos. Então, é possível que eles não retiraram os corpos, que deveria, segundo a legislação judaica, tinha que ser retirado os corpos, né? E eles não retiraram. E Rispa fez o quê? Ela faz para si uma tenda, né? Material humilde, para significar quebrantamento, humilhação. O papel de Rispa, até onde entendemos, foi o papel de resignação, de aceitação do castigo de Deus. Porque Rispa seria a oportunidade, ela viveria a oportunidade da sua semente não ser desarraigada pelos pecados que Saul cometera, né? Então, ela tem uma atitude humilde, quebrantada diante da repreensão, diante do castigo. Ela coloca-se ali naquele local e ela espanta eventuais aves de rapina, animais que pudessem querer despedaçar os cadáveres, né? E ela faz isso. E é interessante que não vi o que foi colocado aqui, depois eu vejo, tá? É interessante que Rispa, ela permanece ali naquela condição de resguardar os corpos, os cadáveres, e o que nós podemos compreender é que houve aprovação, né? Houve aceitação. O que é que diz aqui o versículo? Ela fez aquilo desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo à noite. Então, pegando o versículo 10 com o versículo 14, que no segundo parágrafo vai dizer: fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Então, Deus aceita a atitude quebrantada de Rispa, né, de humilhação. E os corpos são retirados, porque Davi, cumprindo a lei, quando ele sabe disso, ele entende que Rispa estava tomando uma atitude no sentido de vindicar o
cumprimento da legislação, porque os corpos tinham que ser sepultados. Então, os corpos permanecendo ali, estava havendo uma extrapolação do poder, um abuso do poder, segundo a estrutura legislativa daquela época, né? Então, Davi, ao olhar para o gesto de Rispa, né, ele cumpre a lei. Ele cumpre a lei, como está lá em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22. E os corpos são sepultados. Pega-se ali também os restos mortais de Jonas, de Jonatas, de Saul, né, e dá-se àquela família que fizera tantos males a Davi e fizeram males a Israel também, dá-se àquela família um sepultamento digno. O que é que isso aí nos ensina? Isso aí nos ensina que a ira de Deus, ela não permanece eternamente quando existe uma postura de quebrantamento como existiu em Rispa. Claro que, infelizmente, é o que tudo indica, Saul entrou na eternidade sem salvação. Claro que os parentes dele que foram enforcados e que com o seu silêncio perpetuaram o pecado de Saul, não se arrependendo, perderam sua salvação. Mas em Rispa nós vemos essa lição, de que aonde há arrependimento, quebrantamento, a ira de Deus não dura para sempre, né? Não permanece para sempre. E do versículo 15 em diante, o que nós vamos ver a expressão maior do versículo 14, que diz que Deus se tornou favorável para com a terra, porque do versículo 15 ao 22, nós vamos ver as vitórias de Davi sobre os inimigos que ainda restavam, os gigantes que ainda restavam. Apesar de suas limitações físicas, a idade que já avançava, Deus livrando Davi de ser morto por gigantes, né, e dando vitória plena ao seu povo. Por quê? O mal, ele foi tratado na sua raiz. O mal foi tratado na sua causa. Né? Sempre que o mal é tratado na sua causa, que é o pecado, é tratado com arrependimento, é tratado com quebrantamento, com súplica, então nós vamos ter a resposta favorável de Deus. Né? Me vem à memória de novo aquela passagem lá de Isaías capítulo 1, né? Quando Deus usa Isaías para falar da situação da nação, da situação daquela sociedade que se aplica plenamente aos nossos dias, às famílias dos nossos dias, ao povo brasileiro, a essa geração, a esse tempo, né, quando Deus fala para Isaías, falou, olha, isso aí está tudo doente, da cabeça aos pés, está tudo cheio de chagas não tratadas, de feridas não amolecidas com óleo. Ou seja, aqui eu estou parafraseando, né, você pode conferir melhor o capítulo 1, versículo 5 de Isaías, né? Deus falando claramente isso, a causa não foi culpada. Tem pessoas que estão hoje no ministério, tem pessoas que estão na condição até de pastor, de obreiro, tem pessoas que tocam, tem funções, mas ele nunca aceitou Deus tratar a causa, nunca. Ele colocou um limite à palavra de Deus ali, que a palavra de Deus só vai até onde não mexe com os pecados de estimação dele. Ele faz uma leitura da palavra de Deus sempre protegendo as ambições dele. Então, a pessoa está ali não tratada. Ele é o mesmo, ele não mudou, né, porque não foi tratado. E temos no contexto aqui a manifestação de Deus para tratar a causa. Que Deus possa continuar falando melhor a cada coração e o espaço está aberto para os comentários no chat, para que os irmãos possam também falar. E no final estaremos orando pelo nosso país, pelos irmãos enfermados, pela nossa geração. Tem comentários aí no chat? Tem sim, vou estar lendo. O juízo de Deus contra a maldade praticada, contra o pecado, se manifestará no tempo certo, quer seja nesta vida ou na eternidade. Mas uma coisa é certa, a impunidade não prevalecerá. O homem não foi criado sem um propósito de Deus, e uma vez que vive de maneira impiedosa, agredindo o propósito de sua criação, segue para o caminho da destruição. Um outro comentário aqui, os gibeonitas eram estrangeiros que haviam recebido permissão para viver em Israel, apesar deles terem conseguido isso enganando os israelitas. Apesar deles terem conseguido isso enganando os israelitas, Saul errou ao quebrar a promessa feita a eles,
ele se tornou culpado de assassinato. Deus chamou a atenção de Davi para essa situação. Deus é Deus de justiça e faz justiça a todos os homens. E aí tem uma pergunta aqui, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. 2 Samuel 21:9. A pergunta é: sacrifício humano ao Senhor? Vamos considerar essa pergunta. Não é sacrifício humano ao Senhor. O que nós temos aqui é a lei que tem que se cumprir. E citamos, inclusive, Jesus falando: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Se você quebra princípios bíblicos, você vai terminar quebrado. Um exemplo bem assim, grosseiro, né? É princípio bíblico, a limitação humana. Para você abrir uma porta, para você atravessar uma porta, você tem que abrir ela. Se você fala: não, eu vou quebrar esse princípio que me limita e vou romper sobre ela, você vai terminar quebrado. Você vai ter que lidar com ortopedista, vai terminar quebrado. É princípio bíblico, né? A lei da gravidade. Se você olhar para um prédio, você não, eu respeito esse princípio, não, vou saltar lá embaixo. Você vai terminar quebrado. Toda vez que você quebranta princípios bíblicos, você termina quebrantado. Toda vez que você quebra princípios bíblicos, você termina quebrado. Por um motivo muito simples, irmãos. Se Deus não fizer a lei se cumprir, aonde não há arrependimento, ele deixa de ser Deus. Ele abre mão da sua condição de quê? Ele abre mão da sua condição de legislador do universo, que fez as leis. Ele abre mão da sua condição de juiz, que julga o não cumprimento dessas leis. Ele abre mão da sua condição de presidente do universo. Interessante aí, né? Só para os irmãos entenderem o que está acontecendo no nosso mundo. Tem 3 poderes aí, né? Legislativo, judiciário e executivo. Deus é o presidente de eternidade em eternidade. Deus é o legislador de eternidade em eternidade. Ele é o juiz de eternidade em eternidade. Analise isso do ponto de vista do contexto da nossa nação e das nações, para você entender por que a lei tem que se cumprir. Não estou falando a lei constituída, a lei inventada por eles para suas conveniências. Não. Estamos falando dos princípios eternos, né? Então, aqueles corpos postos ali, eles eram uma manifestação pública de que a lei tinha se cumprido. É claro, né, que havia uma concepção pagã, antigamente, que entendia dessa forma: coloque os corpos ali sacrificados aos deuses. Essa era uma concepção pagã, né? A colocação aí, ela ajuda nesse sentido, né? Sacrifícios de corpos a Deus, não. A concepção pagã via dessa maneira. Agora, o fato é que, independente da concepção pagã entender assim distorcida esta visão, né? O fato é que ali está o cumprimento da lei de Deus, não era sacrifício para Deus, era a lei sendo cumprida. E vamos evoluindo, né? Lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13, coloca o que está em Deuteronômio capítulo 21, versículo 22. Deuteronômio capítulo 21, projetando essa realidade do castigo que aconteceu aqui no capítulo 21 de 2 Samuel para Cristo, né? Porque Deuteronômio capítulo 21 coloca o quê? Maldito é todo aquele que foi pendurado no madeiro, né? Aí você vai lá para Gálatas capítulo 3, 13, isso é repetido, né? Está escrito que maldito é todo aquele que foi pendurado no madeiro. E Cristo se fez maldição por nós, porque Cristo foi para onde? Foi para o madeiro. Cristo foi para o madeiro, né? Ocorre que Paulo coloca que Deus estava em Cristo reconciliando a criação, né? E esse reconciliar a criação em Cristo implica a manifestação da graça, mesmo de forma severa, como estava acontecendo aqui. Era necessário que aquelas pessoas fossem punidas para que a nação escapasse de uma destruição fatal. E é necessário que as pessoas que não se arrependem sejam punidas com destruição. É necessário que a lei se cumpra.
Não tem como as pessoas continuarem impunes sem arrependimento. Não tem como. Né? Hoje, também, de igual modo, em meio às tragédias, a graça está se manifestando com a punição dos irreconciliáveis. Né? E isso aí é exatamente a lei se cumprindo para que os que estão ao redor, vendo a manifestação da lei de Deus, também em meio à graça, eles tenham a oportunidade de se arrepender. Né? O conceito é outro. É a lei que se cumpre. Ela tem que se cumprir. Jesus colocou bem claro. Não passará um tio ou um jota da lei. Tudo haverá de se cumprir. Né? E o grande trono branco vai se instalar para que a humanidade de todos os milênios saibam que Deus vai fazer cumprir toda a lei que, num certo sentido, cumpriu em Cristo. Né? Mas, no aspecto do juízo que vem sobre as pessoas que não quiseram Cristo, que cumpriu, então, elas vão ter que arcar com o cumprimento da lei. Elas não querem a lei que se cumpriu em Cristo, redundando em graça, então elas vão ter que viver a lei cumprida em si mesmas, na sua rebeldia. Mais comentários? Mais participação? Sim, a irmã Rosa comentou aqui que quando vi aquela escola de samba arrastando um Jesus minúsculo, meu coração doeu e o Espírito Santo me disse que aquilo não ficaria impune ainda naquele ano. Palavra tremenda, né? Muito oportuna essa reflexão. E a aí Bíblia diz em Gálatas, capítulo, só um pouquinho. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 6, que Deus não se deixa. Pode prosseguir. E mais um comentário. Pecado de estimação. Oremos para uma conversão genuína. Que não venhamos impor limites ao alcance do Espírito Santo em nós. Verdade, com certeza. Mais comentários? Cadê os irmãos que falam oralmente, hein? Cadê essa turma, hein? Que comenta de vez em quando. Sentindo falta, viu? Muito bem, irmãos. Se não tem mais comentários, nós vamos orar. Espero que esta palavra tenha falado com poder ao seu coração. Que você tenha consciência de que esse corpo foi dado a você, essa vida, os bens, poucos ou muitos, foram dados a você para que você possa administrá-los com os valores eternos, considerando os valores pactuados por Deus com o homem e manifestados na palavra que foi revelada. Você possa administrar tudo, seu corpo, seus potenciais, suas habilidades, seus bens, poucos ou muitos, tudo com essa concepção. Há toda uma estrutura de princípios que nos foi dado mediante a palavra revelada, que é um pacto que não pode ser violado e bem lirá. Vamos orar nesse momento para que Deus continue tendo misericórdia dos irmãos que estão enfermados, daqueles que estão em situação difícil nos hospitais, muitos entubados, né? Deus tenha misericórdia daqueles que não estão sendo assistidos porque não há condições para isso. Enfim, vamos orar ao Senhor, mas, sobretudo, vamos também pedir, irmãos, para que o nosso país, nossas famílias, nossos ministérios, o povo de Deus aqui no Brasil e no mundo, possa fazer a leitura correta dos acontecimentos, entendendo o que Deus falou nessa manhã, ver a causa, enxergar no pecado a causa de toda a destruição que tem ceifado vidas, que tem balançado a nossa geração. Pai amado, no nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti, muito agradecidos, porque pela Tua graça ímpar, pelo Teu amor intraduzível, pela multidão das Tuas misericórdias manifestadas na lei que se cumpriu na cruz do Calvário, na pessoa bendita do Senhor Jesus, para todos aqueles que se arrependem, que se humilham, que se quebrantam na Tua presença. Muito obrigado pela Tua fidelidade, que assim se manifestou em Cristo e continua se manifestando. Nós te louvamos, Senhor, e queremos te pedir neste momento, para que esta misericórdia, esta graça, este amor, ó Deus, continue se expressando também na forma da cura, nos leitos de hospital, onde as pessoas estão entubadas, nas famílias, em meio àqueles que estão desassistidos, Senhor amado. Estende tuas mãos e manifesta esta tão grande e única salvação
através da cura também de nossos irmãos em Cristo, de perto e de longe. Em nome do Senhor Jesus, você que está nesse momento enfermo desse vírus e de outras enfermidades, receba a manifestação do amor de Deus, da sua graça, da sua misericórdia, na forma da cura. Seja alcançado nesse momento. Em nome do Senhor Jesus, cumpra-se em tua vida uma palavra de cura, uma palavra de restauração, uma palavra de milagre. Cumpra-se em nome do Senhor Jesus. Seja fortalecido, seja restaurado em Deus neste momento, em nome do Senhor Jesus. Seja levantado do leito neste momento, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Da mesma forma, meu Pai, nós queremos te pedir que ao teu povo seja ampliada cada vez mais a visão própria dos santos, a capacidade de discernir a causa e não ficar gastando tempo combatendo as consequências. Conceda, Pai, ao teu povo esse discernimento cada vez mais nítido, cada vez mais amplo, ó Deus, de compreender os acontecimentos ao redor de si, como a tua palavra diz que o homem espiritual discerne bem tudo. As coisas espirituais, as coisas naturais, ele discerne bem tudo. Então, Senhor, que esse seja o nosso testemunho no meio desta geração que está perdida como cego em tiroteio, Senhor. Que nós possamos, pela tua graça, nos dando o discernimento de compreender a causa, proclamar a necessidade de arrependimento para as nossas famílias, proclamar a necessidade de arrependimento para os nossos governantes, proclamar a necessidade de arrependimento a todos que estejam dentro do nosso raio de influência, Senhor, e assim possamos ser bênção para esta geração. No nome de Jesus, como igreja do Senhor, nós queremos orar e suplicar, Senhor, faze cumprir a lei, desbancando os governantes perversos, que ao invés de orientar corretamente o povo, estão, ó Deus amado, se locupletando com os benefícios dessa tragédia, benefícios para eles. Senhor, faze cumprir a lei, derrubando-os do poder. Senhor, a igreja ora nesse momento, faze cumprir a lei, trazendo toda a verdade às claras aqui no Brasil. Senhor, sacode esta nação, estremece esta nação com a força de terremotos em escalas elevada, Senhor, estremece esta nação, estremece os Estados Unidos da América do Norte, estremece a Ásia, Senhor amado, da onde veio esse vírus, estremece, Senhor amado, os quatro cantos da terra com a verdade, Senhor amado, e derruba os perversos, derruba os grandes bilionários, Senhor, que estão faturando com essa tragédia. Senhor, faz a verdade triunfar. Meu Deus, não deixe que vidas continuem sendo ceifadas pela mentira que está na mídia, pela mentira que está tomando conta dos prefeitos, dos governadores, dos legisladores, dos juízes, Senhor amado. Senhor, desbanca a mentira, fazendo parar esta mortandade, Senhor. Desbanca a mentira, para que esta geração, vendo a vitória triunfar sobre a mentira, possa ter uma oportunidade imperdível de arrependimento, meu Deus. No nome do Senhor Jesus, a igreja declara isso, a igreja decreta isso, caia a mentira por terra, em toda a terra, e prevaleça a verdade. Em nome do Senhor Jesus, cumpra-se, aconteça. Em nome de Jesus, está feito, a igreja decreta, a igreja declara, aconteça em nome do Senhor Jesus. E que desta forma, o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus, a graça do Senhor Jesus, seja sobre todos os santos, aqui e em toda a terra, e todos digam amém.